Torcedor do Verdão, acabou agora há pouco, Palmeiras 5, Vitória 1, Palmeiras que volta a mostrar um grande futebol, amassando Vitória, né, precisava desse resultado, já que as últimas duas rodadas, né, do Brasileirão e também do Paulistão, o Palmeiras não conseguiu vencer, mas hoje o Verdão amassou o Vitória e conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar aqui o pós-jogo do Verdão com o pessoal aqui do Lead Passe, vamos ver o que a mídia aí tá falando dessa vitória do Palmeiras. Deixa o like para tá fortalecendo, se inscreva, ative o sininho das notificações, mas agora, bora pro vídeo. Vamos abrir com a goleada do Palmeiras. O Palmeiras do Campeonato Brasileiro, que é outro Palmeiras. O primeiro jogo da temporada com o Palmeiras com a cara de Abel, intensidade, um jogo direto, time com boa movimentação, alguns jogadores se destacando bastante, Andréas liderando a equipe, como foi contratado, Maurício fez um bom jogo, Gustavo Gomes fez um bom jogo. Marlon fez um bom jogo, Alan fez um bom jogo. Quer dizer, uma equipe muito superior ao do Vitória, jogando como a gente espera que o Palmeiras jogue, porém... Você não conseguiu cumprir os 10 segundos. Não era foco era outro. Falou. Eu não ia fazer dos 4 equipes. Não, para com isso. Estou falando sério. Porém, sendo realista e olhando a movimentação do Palmeiras no mercado, sim, o Palmeiras jogará outras partidas assim. Sim, o Palmeiras será competitivo. Mas com esse elenco para brigar pelo título, ele vai ter que esperar que os outros joguem menos do que podem. Ou seja, grande jogo do Palmeiras, mas os pés precisam continuar no chão. Peraí então, só um minutinho. Então quer dizer que se as contratações que dizem que o Palmeiras está tentando, está atrás, a gente está falando do Arias, a gente está falando do Nino. Principalmente do Arias. Principalmente do Arias. Isso aí mudaria completamente o patamar, né? Sim. Lembrando que o Palmeiras tem o Paulinho lá, que a gente não sabe quando volta ainda. Uns dizem que é março, outros dizem que é maio, a coisa vai mudando. Se o Palmeiras não efetuar as contratações que estão dizendo que vai fazer. Está tentando até a volta do Danilo, né? Que está lá no Botafogo, que fez gol hoje. Seria uma baita reforço. As três são maravilhosas. As três são maravilhosas. Se isso não acontecer, o Palmeiras só chega para brigar por título por demérito dos outros. A tendência é que quando chegarem os jogos grandes, se as equipes estiverem bem preparadas, é óbvio que a temporada tem surpresas, os jogadores se machucam, a gente tem Copa do Mundo e várias pegadinhas. Mas a tendência, sendo realista, quando se faz um planejamento, você pensa em aumentar chances de ganhar, sim, é que o time não tenha força no final para brigar pelos principais títulos. Deixa eu aproveitar o Eugênio Léo aqui. Apesar de ser um dos favoritos em todos os campeonatos que entra, tá? Sem descartar o Palmeiras. Eu vou aproveitar bastante o Eugênio Léo aqui, porque ele vai entrar de férias, né? O homem vai aproveitar, já está no clima. Ele vai trabalhar por reinado de Momo já, o negócio está pegando. O homem está antecipando o carnaval, se fosse ele faria a mesma coisa. Ele vai para 3 carnavais diferentes. Mas ele rapidamente. O Eugênio é um espetáculo para falar de carnaval. Maratona. Você concorda com o Vitor Birner? É isso aí, então? É mais demérito dos outros do que mérito do Palmeiras? Essa coisa não, é mérito do Palmeiras, só que tem quem pode tirar mais. Ninguém tira o mérito do Palmeiras. O time hoje fez um jogaço dentro do que é possível com a sua equipe. Fica à vontade para discordar, viu, gente? Eu discordo porque eu não tenho... Não consigo reunir hoje conteúdo para dizer o que vai acontecer em dezembro. É isso. Porque esse ano, mais ainda, é mais difícil do que você prever campeonato do que nos anos anteriores, quando o campeonato começava em abril. Então você está me dizendo que você fosse presidente ou técnico do Palmeiras, você olharia para esse elenco e fala, sim, eu brigo com o Flamengo bem, eu brigo com o Cruzeiro bem, eu chego na temporada com a mesma chance do Flamengo de ganhar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ou você acha que é preciso reforçar? A gente está falando de aumentar chances de ser campeão. Então, mas dentro dessa questão que eu coloquei, dando uma verdade absoluta, daqui até o final do ano, jogadores chegarão, jogadores sairão. Hoje a notícia do dia é o Arias. Esses concorrentes que você cita estão batendo bolão, né? Tá bom. Mas também evoluirão ao longo do tempo. Tá bom. Então, assim, é uma temporada que está muito longe da sua resolução. Claro. Muito, muito, muito longe. Estamos vivendo ainda, e uma temporada muito nova. Esse cenário é muito novo. Mas eu plantio. Olhando na frente. Vai ter jogador que vai sair, vai ter jogador que vai chegar na janela de meio do ano, que é uma janela fundamental, tem sido nos últimos anos. Quem se mexe bem na janela do meio do ano tem mais condições de brigar por alguma coisa no final da temporada. Então, o Palmeiras é, de fato, um dos times mais fortes do campeonato. Hoje foi uma circunstância. E eu queria dar meu destaque inicial em cima de outra questão. Destacar 2 jogadores dessas partidas das 9h30 que talvez não sejam apontados assim como os mais importantes desses jogos, mas que para mim foram fundamentais. Na virada do Grêmio sobre o Botafogo, o Amuso, que entra no intervalo, no lugar do Pavon, e é o responsável... Carlos Vinícius fez 3 gols, maravilha, está lá para isso. Mas quem muda o jogo, quem revoluciona o cenário da partida é o Amuso.
E é claro, dentro de um contexto do Luiz Castro, que reorganiza a sua equipe e traça uma estratégia para explorar a proposta de jogo do Botafogo. Daqui a pouco a gente pode esmiuçar. E no jogo do Palmeiras, o Andréas. O Andréas é o maestro do Palmeiras no jogo de hoje, não só na bola parada, mas também com bola rolando. Ele é um jogador que pensa o jogo do Palmeiras. O Palmeiras teve uma formação hoje ultra ofensiva. O adversário permite. O adversário é um adversário que não vai incomodar muito defensivamente, então você joga o time muito para frente. E nesse contexto, o Andréas, para mim, passeou no jogo e mostrou muita qualidade, sendo decisivo para começar o domínio do Palmeiras no jogo. O que aconteceu depois foi consequência. O Palmeiras teve 2 derrotas no Campeonato Estadual, uma marcante ali para o Novo Horizontino 4-0 e agora perdeu para o Botafogo. Só que era outro time. Acho que os jogos do Palmeiras, os 2 primeiros no Campeonato Brasileiro, aí quando ele joga com o time principal mesmo, né, mostram, eu sei que ainda é cedo, né, mas mostram que essas reclamações, esse tipo de protesto prometido já por torcida, etc., servem para calar a boca desse tipo de protesto já, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. Eu estava olhando aqui, o Palmeiras fez o 8º jogo dele em 26 dias. E a gente querendo levar a coisa a sério na linha de passe. Parabéns para nós todos. Vocês são Estamos tentando. Vocês são sérios, mas não dá. É para rir, chorar. Porque é o seguinte, se a gente tem que tirar conclusões... Sendo que nós estamos no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Nós temos que tirar conclusões do que vai ser o ano, tendo uma janela em que os jogadores que saem são os melhores. Dificilmente vem alguém para contratar os seus piores, né? Quem está aí jogando nada? Eu vou levar e vou pagar 20 milhões de euros Tem time nele. que faz isso, hein? Não, mas, poxa, isso é mágico. Que é bom de contratar os piores, bom, pagar dar mas grande assim, contrato. alguém leva. Então, cara, esse é o futebol mais difícil de fazer qualquer previsão. Você me pedia do espanhol, eu te digo, mais ou menos, quem vai ser o primeiro, o segundo. Eu posso errar um pouquinho, mas não vai sair deles. A Inglaterra, você tem uma ideia, a Itália. Assim, o Brasil, ultimamente, se fala em Flamengo e em Palmeiras. Só que a quarta-feira, quarta-feira, no início do ano, com 8 jogos em 26 dias para o Palmeiras, não é o melhor momento para poder apostar no Palmeiras. Agora, se você me perguntar no final do ano, olhando por aquilo que aconteceu nas últimas temporadas, com o mesmo treinador e com um clube que ainda está ativo no mercado, eu te diria que ele vai estar presente nas decisões, ele estará presente na disputa dos títulos. O Flamengo também. No ano passado agora, não ganhou nada, mas esteve presente. O dia não é legal, o dia não é bacana, porque a gente está analisando, claro, estou falando aqui em função deste placar, mas a dor do que vem acontecendo com o Palmeiras é o que move o time para este placar aqui, contra uma equipe em que ele era favorito e tinha que confirmar o favoritismo. Você imagina o Palmeiras perdendo para o Vitória em casa, que é Barueri, até o final de fevereiro, deve ser a casa dele. A situação da equipe, 8 mil torcedores, bateu 9, quase 9, é muito pouco. É uma torcida, tudo bem, não é o Allianz. No Allianz você encontraria mais gente. Aqui é uma outra cidade que é próxima, mas é uma outra cidade, então é diferente. A mesma cobrança. Outro, olha o horário do jogo. Cobrar a mesma coisa, mas seria um público pequeno, porque o torcedor reage. Agora, o torcedor do Palmeiras eu não vejo motivo para achar, assim, em algumas fases do ano, o torcedor do Palmeiras age como se ele fosse o torcedor do pior time do Brasil. Cara, e não é. Agora, será que a gente conseguiria? Eu sei que é difícil, porque o Campeonato Paulista daqui a pouco entra na fase decisiva e o Brasileirão já está sendo jogado. Então, pedir tempo nesta temporada caótica, mais ainda do que as outras, é bem complicado. Mas eles vão melhorar, te garanto que quem não está bem agora vai melhorar. Algumas equipes vão ter dificuldade, mas eu não vejo o Palmeiras e Flamengo. Mas o Palmeiras vai ganhar todos os títulos? Não posso te garantir isso, nem o Flamengo gastando o que está gastando. O futebol não é feito disso. E cada temporada, e a gente vai falar do Grêmio, a gente vai falar do Botafogo, que vinha dando uma boa demonstração, você depende também dos seus adversários, do movimento deles. O Brasil não é feito só de Flamengo e Palmeiras. Existem adversários. Sim. E eles mudam. Então, vamos caminhando, mas observando o que está rolando. William,
Um abraço a você, Vitor, Calça, Eugênio. Até para fugir um pouquinho, porque eu acho que a gente já vai se debruçar muito sobre o Palmeiras. A situação do Botafogo, ela ajuda a ilustrar. Porque até dado momento do jogo ali, o Botafogo era líder ao lado do Red Bull Bragantino, porque tinha vencido muito bem a primeira rodada. E construiu uma vitória fora de casa contra o Grêmio por 2-1. Isso aí poderia, quem quiser olhar, nossa, Botafogo, que começo, apesar da instabilidade fora do campo. Só que a instabilidade, ela também acontece dentro de campo e ela é natural. Porque a oscilação, ela mostra um time que está começando a entender como é que chega, um Danilo que já tem alguns gols no campeonato, só que tem problemas defensivos. Problemas defensivos também tem gente trabalhando do outro lado, é o que o Calçade fala. É um treinador que sabe onde vai explorar o Carlos Vinícius nas costas da zaga do Botafogo. Então essa oscilação é assim, você vai ajustar aqui o cobertor curto do ataque, no segundo tempo você vai cair, vai ter queda física, você vai ter queda, sabe, vai ter outro time trabalhando, você vai ficar exposto com os seus problemas que você tem, no caso do Botafogo ali é uma situação defensiva. Então é para ilustrar que não tem certo e errado, não tem definitivo. É meio óbvio falar isso, não, mas é que às vezes precisa falar, o Calçade falou que o Palmeiras tem 8 jogos, 26. O Corinthians amanhã bate 8 jogos, 26. Ainda bem que tem um título para chamar de seu já no último fim de semana contra o todo-poderoso Flamengo, que é para dar uma acalmada. Senão também ia estar sendo julgado porque não perdeu chance de ganhar clássico em casa, não apresentou resultado. Então, só para ir devagar, o Palmeiras que hoje foi muito bem e, em positivo, administrou o Vitória. O Vitória tentou se engraçar ali no início, administrou, saiu. Bola alta, e bola alta não é simplesmente chuveirinha. Saber como está levantando essa bola, saber quem busca. Qualidade. E depois, construção no momento que nem era exatamente mais confortável depois do 2-0. Início de segundo tempo, normal, era uma rotação bem abaixo. Até brincava na redação, porque o Gustavo Gomes, que fez o gol, merecia elogios, mas era o Gustavo Gomes que não combatia ali. A bola circulou no meio da área, não deu combate. O Vitória faz 3-1, mas aí estica um pouquinho a corda, faz 4, faz 5. Então, são oscilações normais de início de temporada, que talvez com 26 jogos, isso ia estar acontecendo num primeiro jogo, num jogo de pré-temporada, sabe, num amistoso, num jogo treino. Só que a gente está tendo que ver isso e, a partir disso, construir impressões. Se as impressões dos times não são definitivas, as nossas também não precisam, eu acho que nem devem ser. Entendeu? Porque hoje a gente vai falar do que deu certo no Palmeiras. Eu acho que, eu até tento pontuar sempre isso. O que deu certo? O que dá para tirar para a temporada? O que deu errado? O que precisa corrigir? Não dá para falar que tudo do Botafogo se joga fora, porque tomou 5 do Grêmio hoje. Teve muita coisa que funcionou, o Danilo chegando. Agora, tem coisa que precisa ser olhada, porque tem vacilo da linha de zaga, mas tem também bola esticada da linha de zaga para achar alguém que possa concluir bem. Então, é modular um pouco um tom, ainda que o torcedor queira cada vez mais, para pegar o exemplo do Palmeiras agora. Semana passada, a diretoria não sabia o que fazer no mercado e o Abel tinha que encerrar o ciclo dele. Hoje a diretoria já está atrás do Ares, sinalizou que iria atrás do Nino e o time foi bem em campo. Então, tudo muda muito rápido. Então, acho que modular um pouco também o debate, acho que a gente minimiza a chance de se equivocar ali na frente. Vamos ouvir o Abel Ferreira, então. Vamos lá. Sabem, nós temos que quebrar algumas crenças que temos, nomeadamente quem pensa que tem que ter um 5, tem que ter um 8, tem que ter um 10. Né? São crenças que temos que acabar. Acima de tudo, o que eu tenho que dizer é que estou a gostar da forma como estamos a jogar. Né? Vocês começam a falar que a equipa é muito previsível, a equipa é cristalizada. Quando começas a dar mobilidade e flexibilidade, começas a ver uma forma diferente, e esta é mesmo isso que eu quero. Quero que os meus jogadores tenham a capacidade e a flexibilidade de encontrar os espaços e, acima de tudo, mais se é 5, se é 8, se é 10, são jogadores que dominam perfeitamente o meio campo, e qualquer um deles, quer o Marlon, quer o Andreas e o Maurício, são jogadores que dominam perfeitamente essa área, podem baixar, podem subir, têm liberdade dentro daquilo que é o seu raio da ação. Portanto, foi o segundo jogo, acho eu, que estes dois volantes jogaram, em função, ou 3, se quiseres, em função daquilo que tem sido este início de época, com jogos atrás de jogos, e a verdade é que este jogo começou a ser ganho no último jogo que nós perdemos, porque visto uma equipa dinâmica, uma equipa fresca, uma equipa repousada, e é isso.
Abel, boa noite. Guilherme Juliari da Web Rádio Verdão. O ataque não vive só de gols. Hoje os dois atacantes não participaram com gols do 5-1, que é um placar muito grande por dois atacantes não fazerem os gols. Queria que você falasse sobre a volta do Flaco e do Vitor atuarem juntos. E você falou sobre essas atuações dos jogadores do meio de campo. Queria que você falasse sobre a imprevisibilidade deles aparecerem no jogo e dentro da área. Por exemplo, os dois atacantes não fizeram gols, mas os dois jogadores jogaram aberto, fizeram gols hoje. É verdade, eu tenho uma forma de ver o jogo, não sei se é melhor ou pior, mas se calhar diferente da vossa. Para mim o importante é que a equipa marque golos, que a equipa defenda, que a equipa trabalhe de forma coletiva e que eu lhes pedi foi exatamente isso. Quero uma equipa dinâmica, quero uma equipa imprevisível, quero uma equipa que seja capaz de ter um jogo posicional com liberdade, mas com responsabilidade, e é isso que nós estamos a procurar fazer neste início de ano, criar dinâmicas diferentes daquilo que fizemos durante os últimos anos, e é isso. Há tanto tempo, porque eu sou criativo e não gosto de fazer sempre as mesmas coisas, é igual no futebol e na vida. Gosto desta flexibilidade, gosto dessa imprevisibilidade e gosto de criar surpresa. Isso é um fator que me faz sentir motivado e que faz também os meus jogadores sentirem-se motivados. Claro que eu entendo, os avançados têm que fazer golos, não é isso. Os avançados têm que processos, mas quando não fizeram os avançados, fizeram os pontas ou os zagueiros, e estava com saudades, porque nós sabemos que eu treino esta dupla de zagueiros já há bastante tempo, e esta dupla de zagueiros há 2 anos atrás, cada um deles fez mais de 10 golos, eu não treino nada diferente com eles, é só eles entenderem, porque os jogadores aqui precisam muito de carinho e de confiança, e é isso que eu procuro fazer com todos eles, estar sempre por perto, estar sempre a acarinhá-los, perceber que há momentos que vamos jogar bem, outros que vamos jogar mal, mas que eles podem ter a certeza absoluta que do treinador terão sempre alguém que estará ali para os ajudar, para analisar, para corrigir, para repetir no treino, num calendário absurdamente compacto, de jogar 3 em 3 dias, mas essa é a minha responsabilidade e acho que já nos conhecemos há tempo suficiente, e vocês já me conhecem há tempo suficiente. Este grupo já demonstrou várias vezes que cresce com trabalho, com tempo e com confiança. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Claro que o resultado é importante para dar moral depois do último jogo e também para o próximo jogo. O resultado, segundo vocês, é tudo. Porque a vossa análise é sempre em função do resultado. A exibição é tudo. Também. O resultado é tudo. Vocês, por exemplo, esquecem-se que as primeiras 3 ou grandes oportunidades no último jogo são nossas. Sim. Né? Mas como o resultado dita o que é a crise que se vive no futebol, né? Porque o futebol vive muito de crises, ciclos de crise, isso é ótimo para quem trabalha, sobretudo na mídia, mas é isso, o resultado é tudo. E claro que desculpa mesmo ter com o resultado, não, tá bem? nenhum problema. Então tá aí, galera, esse foi o pós-jogo do Verdão, a mídia aí falando muito, né, sobre essa grande vitória do Palmeiras, esse placar elástico pra cima do Vitória, Palmeiras que precisava mostrar futebol e hoje mostrou, né, deu resultado aí pro torcedor que tá sempre apoiando nos jogos, sempre torcendo, Palmeiras que acabou empatando, né, com o Atlético Mineiro na primeira rodada, também perdeu, né, pro Botafogo aí no estadual. Então o Palmeiras precisava vencer e hoje fez a lição de casa, que foi vencer o Vitória aí por esse placar elástico. E agora o Palmeiras, né, já foca aí no próximo jogo, que será no próximo domingo contra o Corinthians às 20h30 da noite. Jogo importante, né, pelo estadual, pelo Paulistão. Também tem o Internacional, né, na próxima quinta-feira. Então os 2 próximos jogos do Palmeiras serão fora de casa contra Corinthians, Internacional. E o Palmeiras, né, tem que mostrar esse grande futebol, o mesmo futebol que mostrou no jogo de hoje. Deixe sua opinião aqui nos comentários e eu volto aí no próximo vídeo para falar ainda mais sobre essa grande vitória do Verdão.